Salve, salve, morcegotes e morceguetes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. Espero que todos estejam bem. Bom, galera, hoje a gente então vai dar continuidade à leitura do livro Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, né, do Paulo Gerbaldo, publicado pela editora Funilaria. Estamos aqui, então, pós-feira da USP, né, onde vocês tinham a chance de comprar esse livro com 50% de desconto, tá? Então, você que não comprou, deu uma leve vacilada, mas tudo bem, porque o PDF é disponibilizado pela própria editora e a gente coloca no nosso Drive também, então tá tudo tranquilo. Perdão, tô com coceira. Ai, São Paulo, o tempo começa a mudar, vocês sabem como eu fico, né, gente? Acho que todo mundo quase fica assim, né? Bom, a gente então, após esses encontros, né, discutindo o que foi a Praça Tahrir, o que foi o movimento dos indignados na Espanha e o que foi o, né, com Democracia Real já, e o que foi o Occupy Wall Street, chegamos agora para uma discussão mais específica do autor sobre organização. Ó, eu vou espirrar agora. Viu? Falei, o tempo começa a ficar assim, eu já sei como que eu vou ficar. Vou até beber um pouquinho de água aqui. E aí, então a gente entra numa discussão mais voltada para pensar a organização. Mais especificamente, no episódio de hoje, a gente vai se desdobrar sobre a questão da liderança, segundo o próprio autor. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, né? Eu que toco esse projeto. Além desse esquema de vídeos de leitura e discussão, a gente tem um esquema de vídeos onde a gente discute encarceramento em massa, violência penal e violência policial e abolicionismo penal, tá? A gente tá trabalhando com a Angela Davis atualmente, tá? Lindo o bagulho. O último vídeo ficou muito bom. Isso de verdade, de coração. Então, pula lá nesses vídeos. Não é só ir na aba vídeos que vai estar nos recentes para você assistir. Beleza? Além disso, temos nosso podcast, que é um outro projeto nosso muito importante. A gente está trabalhando lá com Ariata e América Latina. A gente vai chegar para trabalhar um pouco sobre as questões do Peru. Então, espero que vocês gostem. E aí, a partir disso, cupom de desconto na autonomia literária, hashtag morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto. Beleza? Temos também nosso livro, Por uma Implosão da Sociologia, que ele tá meio longe, que ele tá ali no canto. Deixa eu virar um pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo? É ele aqui, ó. Ele aqui. Por uma Implosão da Sociologia, que é nosso livro pela editora Terra Sem Amos, que você pode adquirir no site deles, ou pegar o PDF aqui do nosso Drive também. E, óbvio, a revista Clio Operária, que é a nossa revista do coração. Você que ainda não conhece a Clio, vai lá, dá um pulo, vai conhecer a Clio Operária. Saiu um texto hoje da Natu e da Pan, muito bom. Eu espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler esse texto. Muito, 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 muito. Que é uma das melhores coisas que já foi publicada na Clio, inclusive, diga-se de passagem. Então, é isso. E aí vocês podem apoiar a gente, né? Curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, o que já ajuda bastante a gente. Mas a gente também tá passando aqui embaixo nossas redes sociais e o nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, e o nosso apoio coletivo, que é apoia.se/cavernamorcego. Agora, assim como vocês irão abrir o Drive de vocês, ou irão abrir o livro, né? Eu já estou aqui com o livro aberto. Eu vou abrir aqui no Drive o PDF para transmitir para vocês, né? Meu PC deu uma leve travada, o que é normal, espero eu. Acontece. Vamos lá, PCzinho, por favor. Não morre agora. Tipo, agora não aumenta o PCzinho. Por favor, não. Yo no creo que vas a travar ahora. Não creio. Não sei se estão me ouvindo, tá? Mas eu estou travado. Agora eu estou totalmente travado aqui. Totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente travado. Que maravilha, viu? Que maravilha. Aí. Voltamos, 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 voltamos.
Voltamos. É normal, falei, normal. Vocês viram, né? Eu nem tava desesperado. Isso daí acontece. Tava chateado, óbvio, né? Que parar de pegar agora é sacanagem. Né? Travar e cair, por exemplo, não dá. Então vamos lá. Redes e ruas, Paulo Gerbaldo. Redes e ruas. Aqui. Vamos ver se tá abrindo certinho para vocês. Travei de novo. Hoje meu PC resolveu. Olha, é o calor, mano. Tempo esquenta isso. Então é isso. A gente terminou então a última parte falando sobre o Occupy Wall Street. E agora a gente entra em Siga-me, mas não me peça para liderá-lo. Organização líquida e liderança coreográfica. Aqui, ó. Democracy is not a spectator sport. Do Howard Zinn, que é, né? Democracia não é um esporte de você ficar assistindo, de você ficar. Eu esqueci. É que é de espectador, né? Eu ia falar expectorante, pra você ficar expectorando. Não é pra você ficar expectorando, é fogo. Enfim, desculpa. Piadinhas, né? Comédia. Então, agora sim a gente vai para o nosso autor, Paulo Gerbaldo. Vou apenas dizer uma coisa que é muito importante. Não temos líderes, ok? Assim escreveu um usuário numa das páginas do Democracia Real Já no Facebook, em resposta a um pedido meu de entrevista com ele. Ele recusou, mas sua resposta foi possivelmente mais rica do que qualquer entrevista que eu poderia ter realizado. O comentário resume em poucas palavras a ideia fundamental que domina o discurso ativista contemporâneo. Vamos lá. Grifei isso daí. Do movimento pró-democracia, que derrubou Mubarak, aos indignados da Porta del Sol, passando pelos ocupantes de Zuccotti Park, os ativistas enfatizam que não têm líderes e apelam à espontaneidade da participação como fonte fundamental da sua legitimidade. Os ativistas enfatizam até legitimidade. O Occupy Wall Street, por exemplo, afirma corajosamente em sua publicidade se tratar de um movimento de resistência sem líderes. E isso estava num panfleto do movimento. Mas é assim mesmo? É verdade que as mídias sociais permitem que os movimentos sociais contemporâneos se tornem espaços horizontais e sem líderes? Graças a Deus, pelo menos nessa fita de mídia social, a gente já saiu, né? Porque não? Até porque mídia social não é movimento. Mas já saímos disso. Esse capítulo procura desenvolver uma análise comparativa do uso das redes sociais nos diferentes movimentos e contextos nacionais que foi discutido nesse livro, com foco na questão crucial e controversa da liderança nas práticas de mídias sociais. O alvo da minha crítica é o discurso da falta de liderança e a ideologia do horizontalismo que domina o ativismo contemporâneo. Os horizontalistas acreditam que, graças à disponibilidade de modernas tecnologias de comunicação, os movimentos sociais não precisam do tipo de estrutura de comando linear característica das organizações burocráticas. Em vez disso, podem confiar numa forma de inteligência de enxame, na qual, nas palavras de Sean Carey, ninguém é um líder porque todo mundo é um líder. E aí tem uma coisa interessante, né? Depois que começa uma discussão muito voltada para a questão de território e para uma questão de uma identidade, e aí o meu problema não é com a caracterização da identidade, é que a identidade vai servir como uma afirmação, primeiro, de uma autonomia individual da coisa, e segundo, aquilo vai te dar um respaldo para quase todo o ambiente que você entrar, porque elas não são confrontadas simplesmente pelo fato de serem identidades, né? E aí eu acho muito, muito louco, né? Porque a gente não trabalha numa relação entre identidade e projeto político. Enfim, a gente não faz essas associações, tanto do lado que critica quanto do lado que defende. Embora do lado que defenda as identidades, a gente tenha um movimento maior em torno disso, né? Existem muitas pessoas fazendo isso, mas estou falando majoritariamente. E aí, é interessante, porque pensar identidade, pensar território, e eu fiz uma pesquisa sobre isso, assim, uma pesquisa que eu, né, eu estava, na verdade, militando, e aí eu aproveitei para tirar algumas possibilidades de recursos dentro da universidade, né, essa aqui é a grande real. E é uma coisa que não aparece na minha pesquisa, por exemplo, né, mas é interessante você notar que a base territorial identitária, ela também pressupõe certos tipos de organização. Óbvio, não da forma qual a gente conhece, algo que não cabe, né, e não cabia a mim naquele momento, por exemplo, delimitar, falar é assim, assim, assado. Mas você via aquilo ali acontecendo. Porém, isso tem uma profunda disputa com a questão do neoliberalismo e do individualismo, saca? Eu acho, e principalmente pós-pandemia, assim, isso daí foi esgarçado num outro movimento, né, já que a gente consegue sair das mídias sociais como essa possibilidade, embora ainda assim aconteça, hoje você tem uma pressão muito menor em cima de certas pessoas, né? Fica uma coisa de poucas pessoas realmente estão lá disparando e tudo,
mas você tem várias pessoas que conseguem descentralizar as coisas, e não que a descentralização por si só seja ruim, né? Mas no movimento individualizado da coisa, né? A análise desenvolvida nos capítulos anteriores já contradiz essa visão dos movimentos contemporâneos como sem liderança, identificando indivíduos e grupos que tiveram um papel central nos vários processos de mobilização, desde administradores do Facebook, como El Gonin, no Egito, e Fábio Gandara e Pablo Galego, na Espanha, a proeminentes ativistas com milhares de seguidores, como o egípcio Mahmoud Salem, também conhecido como Sand Monkey. Os ativistas de mídias sociais moldaram profundamente as ações dos movimentos sociais ao longo das fases de iniciação e sustentação. Eu tô grifando de análise até sustentação, só que aí isso daí foi lápis. E aí com marca-texto eu vou de os ativistas moldaram profundamente as ações dos movimentos sociais ao longo das fases de iniciação e sustentação. Por mais que esses e outros ativistas da mídia social recusem o rótulo de líderes, o trabalho comunicativo e organizacional que conduziram pelo Facebook e pelo Twitter equivale a uma forma de liderança, como uma influência centralizada no desenrolar da ação coletiva. É óbvio, ele está analisando liderança de uma maneira bem ampla. Mas, e aí é um movimento interessante, para quem já pegou, eu acho que eu falo isso daí muito mais presencialmente e numa perspectiva de autocrítica, né? Durante certo momento, na comunicação, eu entendia que o comunicador ele se tornaria a liderança. Hoje eu já entendo que isso é uma confusão que a gente faz. Por quê? Porque a pessoa que comunica, ela tá ali falando, e muitas vezes ela tá num cargo de liderança. Isso é normal, né? Thomas Sankara, por exemplo. Só que aí quando você vai ver, por exemplo, boa parte dos discursos do Thomas Sankara, não é escrito, por exemplo, só por ele. Você tem uma relação de pessoas que constroem o que é aquela figura. Isso é uma fita bem interessante. E óbvio, uma figura que é refém da organização política. No momento atual, na nossa conjuntura, na nossa realidade social, nos enfrentamentos que a gente teve, a gente ainda não conseguiu desvincular isso. Isso ainda é um problema nosso, tá? Para entender o funcionamento dessa forma de liderança suave, começa afirmando que, dentro dos movimentos contemporâneos, o uso das mídias sociais não pressagia o fim da organização como tal, mas o surgimento de formas de organizações líquidas. Aí ele está se aproximando, inclusive, da leitura do Bauman, né? Organização líquida, cidade líquida. Nesse modelo, decorrente de uma crítica a organizações tradicionais, ou sólidas, a comunicação e a organização se tornam quase indistinguíveis. E os comunicadores de um movimento também se transformam automaticamente em seus organizadores e líderes. É justamente o que eu estava falando. Isso é uma coisa que acontece, né? Enfim, eu não vou falar tanto sobre isso, porque aí a gente começa a apontar para as coisas, inclusive coisas que eu comecei a pensar agora, que não são necessariamente certas e não é necessariamente uma coisa como se as pessoas estivessem se aproveitando disso, mas é uma coisa que a gente tem que enfrentar porque acontece. Essa é a dimensão da situação. Apesar da ideologia igualitária dos movimentos populares contemporâneos, as formas de comunicação que caracterizam as mídias sociais são definidas por uma distribuição da lei de poder. Vamos lá. As formas de comunicação que caracterizam as mídias sociais são definidas por uma distribuição da lei de poder, na qual um punhado de pessoas controla a maior parte do fluxo da comunicação. Esse desequilíbrio revela a presença, de fato, de uma forma de liderança que faz uso do ambiente participativo e interativo das mídias sociais para canalizar e desencadear a emotividade dos participantes. A natureza dessa liderança coreográfica fica mais clara quando se observa o uso do Facebook e do Twitter por ativistas. O Facebook, como vimos, foi empregado como algo semelhante a um acampamento de recrutamento e treinamento, a fim de facilitar aquela condensação emocional e a identificação comum de um jovem de classe média, em grande parte não politizado. O Twitter, por outro lado, tem sido usado sobretudo como um veículo para a coordenação interna ao vivo dentro da elite ativista, além de seus muitos usos externos. Comparado ao Facebook, esse meio, a rede social mais popular na comunidade ativista, corre o risco de isolar os líderes do movimento dos setores menos informados pela internet em seu círculo de influência. Então ali no Twitter você vai ter uma galera mais, e principalmente pro ao vivo, para as coisas que estão acontecendo, mais voltada para uma elite, e o Facebook ele alcança uma classe média e até uma classe popular, né? Ele é uma rede social muito popular. O uso das mídias sociais pelos ativistas revela, assim, a tendência inerente da comunicação mediada a se isolar mesmo enquanto conectados, com consequências possivelmente nefastas para o desenvolvimento da ação coletiva. É óbvio, né? A gente tem que lembrar que tem uma frase da editora Funilaria, que é a editora, inclusive, que produz esse livro, né? Eu colei ela na minha parede? Eu colei. Eu não vou mostrar agora para vocês, né? Mas não existe nuvem. É só o computador de outra pessoa, de um bilionário.
E isso você encontra no Cyberproletariado, que é um outro livro que eu queria trazer aqui. Alô, Caio, alô, Marília. Vamos trazer Cyberproletariado, hein? Mas é isso, né? A gente está o tempo todo jogando com as armas do inimigo, inclusive aqui. A plataforma que eu gravo, o servidor que eu abro para essa plataforma, o sistema que é instalado no meu computador, as peças do meu computador, a marca do meu computador, de onde vem, tudo isso, aonde é postado, por onde você vai acessar, tudo isso. Na seção final deste capítulo, refletirei sobre a relação entre mídias sociais, espaço público e localidade. Argumento que a mídia social pode ser vista como envolvida em práticas focais, segundo Borgman, que direcionam a atenção das pessoas para lugares e eventos específicos, reunindo simbolicamente muitos indivíduos dispersos em torno das mesmas ações. Lugares simbólicos, como os ocupados pelos protestos em massa dos movimentos populares de 2011, passam a ser os pontos nodais na textura da participação dos movimentos sociais contemporâneos. Eles aparecem sob disfarce de líderes impessoais, referentes espaciais, fixos, compensando a ausência de uma liderança visível e a efemeridade de suas práticas organizacionais líquidas. E aí a gente acaba, então, a primeira parte de hoje. Beleza? Comentários, perguntas, opiniões? Eu lembro quando a gente fazia ao vivo, são com saudades, quem sabe a gente volta aí, né? Que agora seria aquele momento onde vocês despejariam várias ideias, perguntas e afirmações e a gente ficaria chapando muito, pensando no que vocês estão dizendo e acrescentando, né? Então, por favor, quem sentir à vontade pode fazer isso aí, tá bom? Eu gosto de quando vocês fazem isso. Então, fiquem à vontade. Vocês estão muito quietos ultimamente, diga-se de passagem. Eu também falava isso em live. Olha que saudade. Organização líquida. E aí, ele começa citando, tá? Vamos lá. E aí depois a gente fala de quem é a citação. A única coisa nova sobre essas ferramentas é que não sou mais membro de uma organização, e sim de uma causa ou um movimento. Não é preciso ter uma associação física nem ir à reunião. Não estou mais organizando as coisas no underground. Faço tudo pela internet. Obtenho as instruções e, se elas me convencerem, eu mesmo começo a desempenhar o papel, a contar aos amigos e à família. Sei qual é o objetivo: difundir as informações e começar a transmiti-las às pessoas. Começo a criar com as ferramentas que tenho, a espalhar as informações pelo boca a boca, o máximo que posso. Envio mensagens de textos para todos os contatos, envio e-mails para o meu pessoal, me comunico com colegas de trabalho. Esses comentários de Ahmed Sami, ativista de direitos humanos envolvido no movimento revolucionário no Cairo, resumem bem como os ativistas no Egito, na Espanha e nos Estados Unidos veem o uso das mídias sociais como provocadoras de novas formas de organização. O que Sami descreve aqui é uma situação em que a filiação estável numa organização é substituída pelo engajamento comunicativo com o movimento em geral. Olha isso, ó. A filiação estável numa organização é substituída... Puta, agora eu vou ter que fazer uma puta autocrítica, inclusive. Mas é isso, é interessante, porque acontece isso, né? As pessoas estão abandonando as organizações, óbvio, não porque elas olham e falam, e a internet é melhor, são inúmeras coisas, inclusive da gente tá errando bastante, que faz parte, mas a gente tá errando em momentos que não pode errar. E aí fica mais fácil você não se vincular a uma organização, mas você falar que tá aí, ó, não, mas eu converso com tal pessoa, eu faço tal coisa, eu mando tal coisa para eles, e não sei o que, blá, blá. Nessa situação de desintermediação, ativistas individuais, observe a referência repetida de Samia, eu, no singular, em vez de grupos, são vistos como as unidades básicas do movimento, responsáveis por transmitir mensagens para suas redes pessoais de amigos e conhecidos. Cara, grifem esse parágrafo todo, velho. Grifem esse parágrafo todo. Porque é isso. O imaginário evocado por Sami ressoa como a descrição de Clay Shirk das mídias sociais que permitem organizar sem organizações. É notável como a simples menção à palavra organização é capaz de levantar suspeita entre os ativistas, como testemunhei em alguma das entrevistas. A ideia de que organizações se tornaram um obstáculo para a organização tem uma forte ressonância em muitos dos ativistas que entrevistei na Espanha, no Egito e nos Estados Unidos, os quais constantemente apresentam sua política como oposto das ações de instituições de grande escala, como bancos, corporações e agências estatais, com suas formas de comunicação de cima para baixo. Além disso, também criticam as instituições e organizações populares de massa, seja partidos políticos, sejam sindicatos, sejam outras formas estabelecidas de associação. Mas é interessante, tá, que
apesar desse discurso anti-organizacional, e aí é uma lateada a pé do autor, né? O Occupy Wall Street, por exemplo, ele colaborou com sindicatos, e no Levante Egípcio a gente falou sobre o 6 de abril e a Irmandade Muçulmana, né? E eu diria mais, né? Aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito diferente, que é a existência de movimentos sociais muito fortes. E isso muda um pouco as coisas. Só que é isso, né? A galera confunde isso com não precisar se organizar. Que você ir lá na festinha do movimento social e comprar uma cerveja porque você tem uma graninha a mais, é a sua militância, porque você está ajudando financeiramente o rolê. Que você ir lá ouvir eles falando e voltar para sua casa, é fazer esse rolê. Quando não é sobre isso. Por fim, na maioria das vezes, recusam a opção de construir novas organizações formais para buscar ações no longo prazo acerca das questões levantadas pelos movimentos sociais. Isso se tornou evidente na onda de desaprovação provocada pela decisão de alguns membros do núcleo do Democracia Real Já, incluindo o Fábio Gandara, de registrar o grupo como uma organização legal nos primeiros meses de 2012. Pode-se dizer que, ao valorizarem a liberdade de expressão na internet e a liberdade de reunião nas praças públicas, os movimentos contemporâneos têm muito menos interesse em explorar a liberdade de associação e ficam a liberdade individualizada. Novamente, né? E aí você entende que você não está fazendo um jogo necessariamente revolucionário, que você está num espaço muito dúbio, muito dúbio. O meio de identificar a especificidade das formas de organização facilitadas pelo uso das mídias sociais é pelo uso do termo orgânico por parte dos ativistas egípcios para marcar a diferença em relação às organizações estabelecidas, em particular a Irmandade Muçulmana. Eles são muito mecânicos, nós somos muito orgânicos, diz o ativista egípcio Noor Ayman Noor, referindo-se à análise de Tom Burns e de M. Stalker em Management of Innovation, a inovação da administração, né? Funciona como o trânsito no Cairo, explica Mahmoud Albana. É escandaloso quando se olha para ele, mas há uma ordem, um padrão. Opiniões semelhantes podem ser ouvidas do outro lado do Atlântico entre os ativistas do Occupy Wall Street. Assim, Will, ativista de 25 anos de San Diego envolvido no OWS, Occupy Wall Street, Nova York, expressa sua desconfiança em relação a organizações hierárquicas. Tradicionalmente, estamos acostumados a organizações hierárquicas, como governos, que são muito de cima para baixo, ou como empresas. Essas organizações divulgam suas ideias pela mídia, que pode usá-las para uma discussão. Pode ter um debate sobre isso estar errado e isso estar certo, mas apenas dentro desses dois limites fixos. E todo mundo está apenas repetindo suas opiniões. Não importa se assistem à CNN, à Fox News ou a outra grande mídia. Não há muito pensamento independente. O sistema hierárquico supõe que nós, como indivíduos, não somos capazes de nos organizar, que precisamos de ajuda. É muito louco, né? Porque quando eu comecei a estudar organicidade, eu entendia muito disso, né? Até porque eu venho de uma linha onde os anarquistas que eu conheci, que eu tenho mais admiração, que eu troco mais, eles vêm muito depois, né? Porque antes de eu militar, eu já tive um certo contato com o anarquismo. E aí depois, inclusive na Caverna, ela marca uma ruptura muito grande com isso nas entrevistas que eu tenho com as pessoas anarquistas da Caverna. Se vocês verem, vocês vão ver que são entrevistas muito boas e muito diferentes do que esse discurso, né? Que esse discurso é praticamente um discurso cap, assim, muitas das vezes. Tudo bem, são outros momentos e outra situação, né? Não estou descartando isso. Mas, enfim. Como esses comentários ilustram, a rejeição à organização... e aí, a partir disso, eu comecei a entender a feita da organicidade muito mais numa relação comunitária, inclusive numa relação comunitária para além do ser humano, né? Da gente no mundo e com o mundo, como diria Paulo Freire. Tô lendo Paulo Freire também. Como esses comentários ilustram, a rejeição a organizações sólidas é acompanhada por um esforço de desintermediação e um investimento em formas de organização de baixo para cima ou organização aberta, entre indivíduos, em vez de grupos. Essas formas de organização líquidas enfatizam a importância do engajamento direto e autêntico, valores que fazem parte da herança do anarquismo. Por exemplo, Van Hagen e Nicholson Smith. Enfim, é isso, né? A noção de liquidez, aplicada, e aí Bauman citado, aplicada a essas formas de organização, tem uma forte ressonância com o caráter efêmero das próprias mídias sociais. As mensagens contínuas nas redes sociais costumam ser descritas como streaming. Um programa de TV em inglês da Al Jazeera sobre mídia social e ativismo foi apropriadamente intitulado The Stream. Ao seguir tweets postados com hashtags populares ou mensagens de status do Facebook, a impressão é a de um fluxo comunicativo em constante mudança, que às vezes pode deixar as pessoas atônitas com a sobrecarga de informações. Galera, quem trabalha com rede social, quem trabalha com essa coisa aqui, sabe? Quem é jornalista, comunicador, político, trabalha com livro, que tem que ficar postando e pá, não sei o quê. Enfim, boa parte das profissões
são atualmente desintermediadas pela própria mídia social, né? A gente sente essa sobrecarga de informações e esse cansaço mental. Como argumentarei na conclusão, esse caráter líquido do fluxo de informações nos movimentos sociais contemporâneos levanta questões importantes sobre sua sustentabilidade a longo prazo. Eu peguei aqui de A Noção de Bauman até sobrecarga de informações, tá? No parágrafo de cima, grifado. No âmbito da organização líquida praticada pelos movimentos contemporâneos, as mídias sociais intervêm na expansão e na intermediação de conexões entre redes de amizade. Os relacionamentos flexíveis são caracterizados por uma informalidade ou por um personalismo, que Paul Lichterman descreve como um modo de falar e agir que destaca um eu único e pessoal, uma autenticidade individual. Para o autor, o personalismo supõe que a própria individualidade tenha valor inerente para além das realizações materiais ou sociais. E aí vem, né? Essa é uma das fitas das armadilhas que a gente enfrenta. As mídias sociais são meios pelos quais o engajamento altamente pessoal com movimentos sociais pode ser construído ao mesmo tempo que rejeita uma identidade coletiva estável e bem definida, um elemento que Lichterman vem em oposição ao personalismo. Muita coisa para pensar. Na próxima vídeo eu volto para a gente trocar uma ideia mais sobre isso, porque agora é muita coisa para pensar. Nos movimentos sociais contemporâneos, com ênfase na informalidade e na adoção da amizade como estrutura para a interação interpessoal, a comunicação e a organização se tornam praticamente impossíveis de ser separadas uma da outra. São tão unidas, tão entrelaçadas que acabam indistinguíveis. De certa forma, a comunicação também é sempre um meio de organização, como argumenta, entre outros, François Cohen, de The Organizing Property of Communication. Mais uma vez, podemos pensar na afirmação de Lenin no jornal como um organizador coletivo. Curiosamente, quando Lenin foi acusado de pensar que poderia fazer um partido com o jornal, respondeu que não tinha essa intenção. O jornal era só a ferramenta nas mãos do partido, a manifestação visível de uma entidade que não podia ser reduzida a esse meio. Grifem aí. Para alguns ativistas contemporâneos, ao contrário, parece que as estruturas organizacionais de um movimento podem ser completamente subsumidas por páginas do Facebook, Twitter e outras formas efêmeras de comunicação. Forte, porque é isso, né, família? Eu acho que é um pouco desse debate que a gente tá fazendo, de que o bagulho pessoal, né, por exemplo, a Caverna do Morcego de exemplo. Quando eu entendi que havia uma questão de personalismo na construção do que a caverna representa, por causa da própria lógica das redes, ainda que eu fizesse um bagulho coletivo, eu ia ter minha imagem, não sei o quê, eu ia ter que ter meu papel de comunicador e não sei o quê, isso se torna conflitivo. E isso acontece até hoje, em partidos e movimentos sociais, à torta e direito. Tretas pequenas e tretas grandes. Mas é uma treta que a gente carrega desde então. E aí, fica essa pergunta, né, de como que a gente faz para novamente colocar a comunicação como ferramenta e a serviço da organização, pensando que para isso a gente também precisa que as pessoas que estão lá como espectadoras estejam ali no dia a dia, na vivência, na construção coletiva, como um organismo coletivo, e não como um indivíduo fazendo o seu. O que estamos testemunhando aqui é, portanto, não apenas uma equivalência entre organização e comunicação, mas também uma inversão de sua relação mútua. Organizamos-nos de certa maneira e nos comunicamos de acordo com ela, disse Dario Azzolini, uma das principais figuras do grupo socialista alemão FELS, durante minha pesquisa anterior sobre a cura do movimento anti-globalização. Olha, vou grifar aqui, minha pesquisa anterior, que eu quero estudar um pouquinho mais. Ativistas contemporâneos poderiam inverter a afirmação: comunicamos-nos de certa maneira e nos organizamos de acordo com ela. É a comunicação que organiza e não a organização que se comunica. Como corolário, os comunicadores também se tornam automaticamente organizadores, dada a influência que podem ter por meio de suas comunicações no desenrolar da ação coletiva. E é muito louco, porque o comunicar diferente, e aí eu vou para um grau mais profundo que Natu e Pan, inclusive, discutem no texto que saiu pela Clínica Operária, onde o comunicar diferente, ele pressupõe um estar vivendo diferente. Muito para além de se organizar, vivendo diferente. Quando um administrador influente do Facebook publica uma mensagem de status, ele ou ela não está só expressando uma opinião, mas também convidando a um tipo de resposta emocional dos usuários da página. Da mesma forma, quando um ativista em Twitter envia uma mensagem sobre um incidente envolvendo a polícia, ele ou ela não está só informando,
mas também provocando uma reação física daqueles que recebem a mensagem. E esse não é o problema. O problema é isso estar no centro disso. Mas esses ativistas digitais não estão dando ordens a ninguém. No entanto, suas mensagens influenciam a maneira como as pessoas agem juntas, definindo a cena em que sua ação coletiva se manifesta. Ou, para usar os termos empregados nesse livro, construindo uma coreografia da Assembleia. E aí eu vou puxar disso, gente, até o ativistas lá em cima, porque a gente vai ter que debater. Ativistas contemporâneos poderiam inverter a afirmação, 2 pontos. A gente grifa dali até a coreografia de Assembleia aí embaixo. Gente, por hoje, né, pro episódio de hoje é só. A gente vai continuar discutindo liderança no próximo episódio. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser só liderança no próximo episódio, tá? A gente vai discutir sobre liderança. É só isso. Né? Ah, legal. Então é isso, né? A gente se vê no próximo episódio. Isso, a gente se vê no próximo episódio, tá bom, gente? Então, um grande beijo. Até mais. Tchau!